Certo, gente. Vamos aprender quando utilizamos o pretérito indefinido, também conhecido como perfeito simples, e o pretérito perfeito composto. Tá ok? Vamos lá. Primeira diferença, o pretérito indefinido, também conhecido como pretérito perfeito simples, é aquele passado acabado, que não tem relação nenhuma com o presente. E aí a gente tem a ajuda de marcadores temporais, como ayer, que significa ontem, anteayer, que significa antes de ontem, anoche, que significa ontem durante a noite, que são ideias de tempo que indicam pra gente que aquilo já acabou, que já foi. A mesma coisa de a semana passada, o mês passado. Um tempo que já foi não tem relação nenhuma com o hoje, com o nosso presente. Outra característica típica do pretérito indefinido, também conhecido como pretérito perfeito simple, é falar de datas precisas, de datas determinadas. Por exemplo, hace un año murió mi abuela. Hace 2 años que te conocí. Ou datas precisas, dia, mês e ano. Exemplo, el 6 de enero nació mi hijo. 6 de janeiro nasceu meu filho. E aqui a gente tem alguns exemplos para ilustrar o que foi dito. Ayer fui a la playa. Anteayer fuimos al cine. Anoche me acosté temprano. El año pasado fueron a Chile. El 4 de julio nació mi padre e hace un año que te conocí. Então, aqui são alguns exemplos de quando a gente utiliza o pretérito indefinido, também conhecido como pretérito perfeito simple. Recapitulando, para falar de um passado acabado, que não tem relação nenhuma com o presente, para falar de datas determinadas no passado, dando dia, mês, ano, ou estabelecendo quanto tempo faz. Por exemplo, faz 1 ano, faz 2 anos que aconteceu determinada coisa. Tranquilo até aqui? Vamos entender agora quando se utiliza o pretérito perfeito composto. Vamos lá? O pretérito perfeito composto, pessoal, ele é um passado recente, é um passado que ele tem relação com o presente. Inclusive, marcadores temporais que vão dar a ideia desse tempo recente é, por exemplo, este mês, esta semana, esta tarde, esta manhã, este ano, este siglo. Ou seja, essa semana, por exemplo, esta semana, ela começou, mas não terminou. Ela ainda perdura, ela ainda tem relação com o nosso presente. A mesma coisa, este mês, este ano, começaram, mas ainda não acabaram. Tem relação com o nosso presente. Outra característica muito importante do pretérito perfeito composto é que ele fala de datas imprecisas, vamos falar assim, de datas indeterminadas, de datas mais soltas. Então, a gente costuma utilizar ele com marcadores temporais, como, por exemplo, nunca, algumas vezes, várias vezes, todavia, que significa ainda, né, em português, aún, que também significa ainda em português. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, vejam só. Esta semana he estudiado mucho. Este mes hemos ido a Colombia. Has ido a México algunas veces. Nunca he ido a Cancún. Todavía no has ido a Grecia. E esta manhã me he despertado tarde. Então, aqui são alguns exemplos de quando se utiliza o pretérito perfeito composto, para falar dessa ideia de um passado recente, de um passado que tem relação com o presente. Por último, vale lembrar que, além do tempo cronológico, que foi o que a gente estudou aqui, que a gente revisou, que a gente falou um pouquinho, né, melhor dito, existe o tempo psicológico. Eu tenho aqui, por exemplo, essas 2 frases. Hace 3 años murió mi abuela e hace 3 años ha muerto mi abuela. O tempo são 3 anos. 3 anos se passaram. Mas quando eu digo hace 3 años murió mi abuela, é como se, psicologicamente falando, emocionalmente falando, fosse uma coisa que tivesse um pouco mais curado, que eu tivesse um pouco mais superado esse fato. Entretanto, quando eu digo hace 3 años ha muerto mi abuela, isso ainda me dói. Apesar de cronologicamente fazerem 3 anos, ainda é muito presente na minha vida, ainda me dói muito. E gramaticalmente falando, quando a gente tem esse marcador temporal, né? Hace 3 años, pensamos que hace 3 años, uma data determinada, pretérito indefinido. Entretanto, vale lembrar que a língua ela é falada por pessoas. E ela vai mudando conforme as pessoas utilizam, e as pessoas utilizam conforme elas pensam, conforme elas sentem. Então, também não está errado se você ouvir algum falante dizendo
Hace 3 años ha muerto mi abuela. Isso se trata de um tempo psicológico que para ele ainda é muito recente, que para ele ainda tem uma séria relação com o presente. Tranquilo? Aguardem próximos vídeos para a gente aprender um pouco mais sobre a conjugação do pretérito indefinido e do pretérito perfeito composto. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.